Você já reparou como muita gente carrega uma culpa silenciosa por não conseguir lidar bem com dinheiro? Como se houvesse algo errado dentro delas. Como se fossem fracas, impulsivas, incapazes de se organizar. Elas olham para a própria vida financeira e concluem quase automaticamente: o problema sou eu. Essa conclusão parece lógica. Afinal, se o dinheiro não funciona, alguém precisa ser culpado. E, na maioria das vezes, a culpa cai sobre quem menos entende o tabuleiro em que está jogando. Mas, e se eu te dissesse que talvez você não seja ruim com dinheiro? Talvez você apenas esteja jogando um jogo que não foi feito para você ganhar. Se você ficar comigo até o final, pode descobrir que o erro nunca foi falta de disciplina. Foi acreditar nas regras erradas. O nome dele era Lucas, 41 anos. Inteligente, observador, trabalhador. Nunca foi inconsequente com dinheiro. Nunca gastou tudo de uma vez. Nunca viveu no extremo da irresponsabilidade. Ainda assim, a sensação era sempre a mesma. Por mais que tentasse, parecia estar perdendo. Não perdendo tudo de uma vez, mas perdendo aos poucos. Um pouco todo mês, um pouco todo ano, um desgaste lento, constante, quase invisível. Lucas cresceu ouvindo que dinheiro era questão de controle, que bastava querer, que bastava se esforçar, que quem não prosperava era porque não sabia administrar. Ele acreditou nisso, tentou se corrigir. Tentou ser mais rígido, tentou ser mais consciente, tentou seguir conselhos genéricos que pareciam funcionar para todo mundo. E cada tentativa frustrada reforçava a mesma ideia: eu não sirvo para isso. Essa crença foi se infiltrando na identidade dele. Não era apenas minhas finanças não vão bem, era eu sou ruim com dinheiro. E essa frase, repetida vezes suficientes, vira sentença. Lucas não era pobre, mas também não era livre. Vivia em um estado intermediário desconfortável. Ganhava o suficiente para não passar necessidade extrema, mas nunca o suficiente para sentir segurança real. Qualquer imprevisto gerava tensão. Qualquer atraso causava ansiedade. Ele vivia calculando mentalmente até onde podia ir. A vida era um jogo constante de sobrevivência disfarçada de normalidade. O que Lucas não percebia é que estava jogando um jogo que mistura regras de sobrevivência com expectativas de sucesso. Um jogo cruel, porque compara jogadores que começaram em lugares completamente diferentes, como se estivessem no mesmo nível. O erro começa aí. As pessoas não perdem porque jogam mal. Perdem porque o jogo já começa desigual, mas ninguém explica isso. Lucas se comparava o tempo todo. Colegas de trabalho, amigos de infância, conhecidos das redes sociais, pessoas que pareciam avançar com menos esforço, que trocavam de carro, que viajavam, que falavam de investimentos com naturalidade. Lucas se sentia atrasado, sempre atrasado, como se estivesse começando uma corrida quando os outros já estavam na metade do percurso. Essa comparação silenciosa alimentava uma narrativa interna e destrutiva. Eles sabem algo que eu não sei. Eles têm mais controle. Eles são melhores com dinheiro. O que ele não via era o óbvio que ninguém gosta de apontar. Eles jogavam outro jogo, tinham outra base, outra margem, outro tipo de pressão, outro tipo de risco. Lucas estava jogando um jogo de sobrevivência, tentando vencer em um campeonato de prosperidade. E isso nunca funciona. O ponto de virada não veio com uma revelação financeira. Veio com uma conversa desconfortável. Um amigo mais velho, alguém que já tinha quebrado financeiramente 2 vezes, disse algo que parecia absurdo à primeira vista. Você não perde dinheiro porque é ruim. Você perde porque está tentando vencer um jogo que não foi feito para você vencer agora. Lucas reagiu mal. Aquilo soou como desculpa, como conformismo, como alguém tentando aliviar a própria falha. Mas a frase ficou. Nos dias seguintes, Lucas começou a observar o mundo com outros olhos. Percebeu que o dinheiro não é um jogo único. São vários jogos acontecendo ao mesmo tempo.
O jogo de quem precisa pagar contas básicas. O jogo de quem já tem margem. O jogo de quem herda. O jogo de quem começa endividado. O jogo de quem tem tempo. O jogo de quem só tem urgência. E o erro fatal é tentar jogar todos como se fossem iguais. Lucas percebeu que sempre tentou agir como alguém que já estava em um estágio que ainda não alcançou. Tentava investir como quem já tem reserva, consumir como quem já tem estabilidade, planejar como quem já tem fôlego. O resultado era previsível: frustração. Não porque ele escolhia errado, mas porque escolhia fora de contexto. O jogo errado cobra caro. Ele faz você se sentir incompetente por não atingir metas que nunca foram realistas para a sua posição atual. Ele transforma prudência em fracasso. Ele transforma cautela em atraso. Ele faz você correr mais rápido só para continuar no mesmo lugar. E pior, ele faz você internalizar a culpa. O clímax da história de Lucas não foi um colapso financeiro. Foi um colapso de identidade. Em uma noite comum, cansado, ele percebeu algo perturbador. Todas as decisões financeiras que tomava tinham como base a tentativa de parecer alguém que ainda não era. Não para os outros, para si mesmo. Ele queria se enxergar como alguém bem-sucedido, e isso o levava a decisões que sabotavam justamente a construção dessa segurança. Lucas entendeu, com desconforto, que estava tentando pular fases. E a vida financeira pune quem tenta pular fases. Não com um castigo imediato, mas com uma exaustão prolongada. Uma sensação constante de inadequação, como jogar xadrez seguindo regras de dama. Você até move as peças, mas nunca vence. A virada começou quando Lucas parou de perguntar: como faço para ganhar mais? E passou a perguntar: qual jogo eu preciso jogar agora? Essa pergunta mudou tudo, porque o jogo certo não é o mais glamuroso, é o mais honesto com a sua realidade. O jogo certo não promete vitória rápida, promete sobrevivência estratégica, base sólida, continuidade. Lucas parou de tentar se comportar como alguém que já venceu. Passou a se comportar como alguém que está construindo. E isso muda completamente as escolhas. Não é sobre fazer menos, é sobre fazer diferente. Não é sobre desistir. É sobre alinhar expectativa e realidade. Ele percebeu que muitas pessoas consideradas boas com dinheiro não são gênios financeiros. Elas apenas jogaram o jogo certo no momento certo. Não tentaram impressionar, não tentaram acelerar, não tentaram competir com métricas que não faziam sentido para sua fase de vida. O dinheiro começou a parar de ser um teste de valor pessoal. Lucas parou de se definir pelo saldo bancário. E, ironicamente, foi isso que começou a melhorar sua relação com ele. Porque quando o dinheiro deixa de ser identidade, ele pode finalmente ser ferramenta. Você não é ruim com dinheiro só porque não vence no jogo que te venderam como o único possível. Talvez você esteja jogando um jogo que exige capital quando você ainda precisa de fôlego, que exige risco quando você ainda precisa de base, que exige aparência quando você ainda precisa de estrutura. O sistema adora culpar o jogador, nunca as regras, nunca o tabuleiro, nunca o ponto de partida. É mais conveniente dizer que você falhou do que admitir que o jogo foi desenhado para poucos ganharem e muitos se sentirem insuficientes. Lucas não ficou rico, mas deixou de se sentir incapaz. E isso foi o começo de tudo, porque a verdadeira falência não é financeira, é psicológica, é quando você acredita que o problema é quem você é, e não o jogo que te colocaram para jogar. Talvez você esteja ouvindo essa história e pensando: então, o que eu faço? A resposta não é um truque. É uma pergunta honesta. Qual jogo você está tentando vencer hoje? E ele faz sentido para a sua realidade atual? Se não fizer, não é falta de força, é falta de alinhamento. Se essa história mexeu com você, escreva nos comentários. Em que área da sua vida financeira você sente que está sempre perdendo?
Não importa o quanto tente, curtir este vídeo não é apenas apoiar o canal, é reconhecer que talvez o problema nunca foi você. Inscreva-se, porque aqui a gente não ensina a ganhar o jogo dos outros. A gente ensina a escolher o jogo certo.